Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hugo Santana, eu sou advogado, sou professor de prática jurídica e eu ensino qualquer advogado a advogar sem nunca mais errar em juizados especiais cíveis. Muita gente com receio, meu Deus, professor, eu não quero passar vergonha de perder um prazo no juizado. Eu sei que tem diferenças. Quais são essas diferenças aí? Me ajuda. Então, vamos lá. A questão sobre os prazos no juizado, ela ganhou um relevo com o CPC de 2015, porque o CPC de 2015 ele trouxe uma novidade, que é a contagem dos prazos em dias úteis, e isso causou uma certa instabilidade nos juizados. Tinha quem fosse contra a contagem dos prazos em dias úteis nos juizados, somente os juízes eram contra. Mas ficou assim complicado, ficou difícil para muita gente entender se afinal o prazo era em dia útil ou se era em dias corridos. E essa celeuma aí, ela perdurou muito tempo, até o ano passado, no fim das contas. Mas a grande questão é que os juizados, de fato, têm suas regras próprias, a gente está tratando disso aqui, né? A origem da grande maioria dos erros de quem atua no juizado é a tentativa de aplicar o CPC naquilo em que ele não é compatível no juizado. A gente está tratando disso aqui. A cada aula eu mostro uma diferença. Olha, você aprendeu na faculdade assim, mas no juizado é assado. A gente está aqui tratando disso dia após dia. E a contagem de prazo não poderia ser diferente. No juizado também tem suas diferenças, suas peculiaridades, e é isso que você vai aprender aqui hoje. Os juizados, eles são regidos pelo princípio da simplicidade, da informalidade. E isso leva muita gente a achar que, olha, vamos fazer a coisa aí na brisa, na tranquilidade, porque o juizado é tudo mais simples, é tudo mais tranquilo. Não é exatamente assim. Não caia nessa cilada, tá? O juizado tem infinitos benefícios, mas a informalidade não quer dizer que a coisa não tem regra, que é tudo solto. Prazo é coisa séria em qualquer lugar. No juizado também. Tá? Então, não é porque o juizado é regido pela simplicidade, pela informalidade, que não tem prazo para praticar os atos. Né? Os atos processuais, eles têm prazo. Para ajuizar a ação, você deve observar os prazos prescricionais, decadenciais, no juizado também. Para contestar a ação, você tem prazo. Para recorrer da sentença ou para opor embargos de declaração, tem prazo. E o prazo é rigoroso também, não é prazo solto. Em nenhum ramo da justiça você vai trabalhar com prazos soltos. Prazo é prazo. Tá? Então, primeira nota para você aí agora, escreve em letras vermelhas. Prazo é prazo em qualquer ramo do judiciário, inclusive no juizado. Prazo deve ser cumprido. E não cumprir prazo tem as suas severas consequências também no juizado. É uma revelia se você perde o prazo para contestar, é a extinção do processo com resolução do mérito se você ajuiza a ação depois de escoado o prazo prescricional, por exemplo. É o trânsito em julgado de uma sentença que o seu cliente não concorda, uma sentença que prejudica o seu cliente, mas você perdeu o prazo para recorrer. Deus te livre. Então, presta atenção, tá? Prazo não é brincadeira em nenhum
tipo de processo em nenhum ramo do judiciário, inclusive o juizado. Então, uma vez que você domina os prazos nos juizados, o que é que você ganha? Paz, tranquilidade. Você não vai mais passar aperto, não vai mais ficar, meu Deus, não vai ficar com o fantasma de um prazo que você pode ter perdido. Você não vai passar mais por isso, tá? Então, presta atenção aqui. Primeira coisa, o primeiro elemento que você tem que trabalhar, tem que aprender para trabalhar em juizados sobre prazo, é um trio, é um tripé. Né? A disponibilização da informação, a publicação e a data do início da contagem do prazo. São 3 elementos que você tem que dominar, tem que estar isso muito claro em sua mente quando você vai tratar de prazo no juizado. Muito claro. Disponibilização da informação, vou repetir, é para você anotar mesmo, tá? Disponibilização da informação é o primeiro estágio. O segundo estágio é a publicação. E o terceiro é o início da contagem do prazo. São elementos que, uma vez que você dominar isso, você não passa mais aperto no juizado, não. Tá? E isso diz respeito, sobretudo, às intimações no Diário da Justiça Eletrônico. O que acontece? Veio o Diário da Justiça Eletrônico, acabou com o diário impresso, né? É uma maravilha, inclusive. Estamos de acordo aqui que o diário eletrônico ele é muito mais seguro, interessante, tranquilo de você consultar. Mas ele trouxe esse elemento, que é novidade, que é o elemento, a data de disponibilização da informação. Então, se você vai... qual é a regra? Qual é a regra dos prazos? Você tem que saber quando o prazo começa a contar. É simples assim. Uma vez que você sabe o prazo, quais são os dias, né? Quantos dias de prazo você tem? Você sabe quando começa, você sabe quando termina, tá? E a disponibilização da informação é um elemento a mais que pode confundir você. Tá? Então, se você vai tratar aí de uma intimação, que foi enviada por Diário da Justiça Eletrônico, você precisa dominar essa novidade, que é a data de disponibilização da informação. Por quê? Essa data não se confunde com a data de publicação. E tenho certeza que você está pensando aí, se você está começando, que você acha que a disponibilização da informação é a publicação. E não é. Uma coisa é a disponibilização, outra coisa é a publicação. O que é disponibilização da informação? Saiu no diário. Olha, hoje saiu no diário a informação, a intimação, enfim. Então, hoje é a data de disponibilização da informação. Então, uma vez disponível a informação, eu posso considerar publicada a intimação? Não.
Uma vez disponibilizada a informação no Diário Oficial, ou seja, saiu a informação no Diário Oficial, você não considera publicado ainda. Quando é que está publicado? No dia útil seguinte. No dia útil seguinte é que você considera o dia de publicação. Muito bom. Muito bom. Pessoal respondendo aí. Não, não, não. Exatamente. Então, nesse sentido, e por que é assim? Porque está na lei. Primeiro veio na lei do processo eletrônico, a lei 11.419, né, que tratou do Diário da Justiça eletrônico, e hoje está no CPC, artigo 224 do CPC, e parágrafos, que é o que vai trazer para você essa noção aí de disponibilização da informação. Tá? A informação é disponível num dia e é considerada publicada no dia útil seguinte. Então, se foi disponibilizado no Diário da Justiça de hoje, sexta-feira, você considera publicado na segunda-feira. Então, professor, é aí que começa a contar meu prazo? Não. Não. Aí começa o prazo. Mas você conta terça-feira. Você conta o dia útil seguinte. Então, é sempre de dia útil em dia útil. A informação é disponibilizada sexta-feira. Eu vou considerar publicada segunda-feira, que é o próximo dia útil. E vou começar a contar terça-feira, que é o dia útil seguinte. Tá? Se houvesse um feriado na terça, era quarta. Então, essa aí é a noção primeira que você precisa ter na ponta da língua. Na ponta da língua. É bem verdade que hoje a gente vive uma situação interessante, muito interessante, que é a do portal. Porque a lei do processo eletrônico trouxe essa noção de intimação no Diário da Justiça eletrônico e trouxe também a intimação via o portal, que é diferente. Você tem o PJE, você tem o Projude. Tá? As intimações via PJE, via Projude, tem outra regra. E aí agora, anote isso, que você precisa ter isso tatuado em sua mente. Tanto a noção de dia da disponibilização da informação, dia da publicação e dia do início da contagem do prazo, esse trio aí você tem que entender muito bem. E temos outro trio. Estou aproveitando que eu sou baiano e estou falando só de trio aqui, né? Tá todo mundo com saudade do carnaval. Eu nem gosto. É só para exemplificar mesmo, só para ilustrar. Mas outro trio é qual é a modalidade da intimação. A intimação é por carta, é pelo portal ou é pelo Diário da Justiça eletrônico? Porque cada tipo de informação dessa, cada tipo de intimação dessa, tem uma regra própria para contar o prazo. E é isso aí, meu amigo. Se você desvendar isso aqui agora, você não erra prazo nenhum mais no juizado.
Eu desafio você a errar um prazo, depois que você entender isso. Anote aí. Se a intimação é feita por carta, eu conto o prazo de um jeito. Se a intimação é feita pelo portal, eu conto de outro jeito. E se a intimação é feita pelo Diário da Justiça eletrônico, a forma de contagem do prazo também é diferente. E é por isso, meus amigos, que todo mundo se confunde tanto com prazo no juizado, mas você não vai se confundir mais. Você não se confunde mais. A primeira modalidade você já dominou aqui agora comigo. Se é pelo Diário da Justiça eletrônico, você tem essas 3 fases até você chegar na contagem do prazo: disponibilização, publicação e início da contagem do prazo. Isso aí você já sabe. Agora, se a bendita intimação ela é por carta, professor, aí eu já sei. Se a intimação é por carta, eu começo a contar o prazo da juntada do AR aos autos. Se você fizer isso, meu amigo, você perdeu o seu prazo. Perdeu o prazo. Tá? Porque pegue uma caneta diferente aí agora para você anotar isso. Enunciado 13 do FONAGE. Enunciado 13 do FONAGE. Eu vou até pedir licença para vocês para ler o enunciado aqui. Tá? Eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou olhando no meu monitor. Veja o enunciado 13. Nos juizados especiais cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo e não, sublinha aí, não da juntada do comprovante da intimação. Olha a importância disso aqui, escancarado para você a diferença da contagem do prazo no juizado para o que você aprendeu na faculdade. Se você não sabe disso aqui, você ia correr o risco de ficar esperando a juntada do AR, que talvez nunca aconteça no seu processo, quando o seu prazo já está correndo. Olha para isso. O camarada está esperando o servidor juntar o AR nos autos, achando que o prazo dele só vai contar a partir daí, e o prazo já está contando há muito tempo. O prazo pode acabar e o AR nunca ter sido juntado aos autos. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Eu espero que você tenha sublinhado isso aí 3 vezes, cada vez com uma cor diferente. Porque o enunciado 13 do FONAGE é super aplicado, não tem qualquer divergência nesse sentido, tá? E o mesmo se aplica, a mesma regra se aplica se você está tratando lá de intimação feita pelo oficial de justiça. Você sempre vai contar a data efetiva da ciência do ato. Então, se a intimação ou a citação foi por carta, quando é que começa a contar o prazo? Na data que está lá no AR. Às vezes o AR ele não é juntado aos autos, mas você pode consultar e você vê lá a data em que foi entregue a correspondência no endereço. Essa data aí que dá início ao prazo. É essa data, a data da efetiva ciência, a data da efetiva entrega da correspondência no endereço, a data da efetiva intimação pelo oficial de justiça. É aí que começa a contar o prazo.
Não espere a juntada da certidão do oficial de justiça, não espere a juntada do AR aos autos, não espere, o prazo já está contando, tá? Isso aí se eu te disser quantas pessoas já erraram prazo por conta disso, não tenho nem como falar, porque são incontáveis, incontáveis. Eu já vi isso na prática muitas vezes, tá? Então, você sabe agora que se você está diante de uma intimação realizada através do Diário da Justiça eletrônico, é uma escada, né? Intimação via Diário da Justiça eletrônico. Disponibilização, publicação, início da contagem do prazo. Se você está diante de uma intimação ou citação realizada por carta, a intimação acontece na data da efetiva entrega da carta, na data da efetiva intimação pelo oficial de justiça e começa a contar no dia útil seguinte. Tá? Então, não existe aí, nesse caso, data de disponibilização da informação. É só publicação e contagem do prazo. Certo? E tem, eu deixei o mais importante para agora, que é a regra, é o principal. Inclusive, saiba você que havendo intimação via portal e via diário da Justiça eletrônico, vale a intimação via portal, tá? Ela tem preferência para contar o prazo. Isso aí, decisão do STJ reiterada já. Tá? Mas eu deixei agora para o final justamente a intimação via portal, porque ela é a grande regra no juizado e ela traz em si seus desafios também. Então, agora, a intimação pelo portal. Também veio a regra na lei do processo eletrônico, lei 11.419 de 2006. O que é que acontece? A intimação via portal, ela tem regra própria e ela não tem ela tem mais ou menos essa noção da disponibilização da informação também. Porque a intimação via portal, ela, a depender da situação, ela amplia bastante o prazo. Amplia bastante o prazo do advogado na prática. Por quê? Porque é o seguinte: a intimação via portal, ela tem a disponibilização da informação e ela tem um prazo para que o advogado acesse essa intimação. Tá? Então, a intimação, ela disponível lá no portal, o advogado ele tem 10 dias para ler. 10 dias para ler. E o prazo só começa depois que ele lê a intimação. Só começa depois que ele lê a intimação. Então, se você está falando aí, por exemplo, do prazo para o recurso inominado, é tranquilo dizer que, mediante a intimação via portal, eventualmente você tenha 20 dias para recorrer na prática. Né? Então, a primeira regra é essa.
A intimação via portal, ela acontece em 2 estágios. O primeiro deles é a disponibilização da informação e o segundo é a efetiva leitura dessa intimação pelo advogado. Disponível a informação, o advogado tem 10 dias para ler o conteúdo da intimação. Ele tem 10 dias. Professor, 10 dias úteis ou corridos? A questão é polêmica, mas prevalece que é dia corrido. É dia corrido. Está disponibilizada a informação lá no portal, o advogado tem 10 dias corridos para ler. Tá? Professor, e se ele não lê a intimação nesses 10 dias? Aí a intimação é considerada efetuada no 10º dia. No 10º dia. E essa regra você não vai perder. Presta atenção. O advogado tem 10 dias para ler, e se ele não lê, ele é considerado intimado no último dia desse prazo, no 10º dia. Não é no dia seguinte, não é no dia útil seguinte, é no 10º dia. Tá? Então você conta lá, tem 10 dias, se não leu, é no 10º dia, não é no dia útil seguinte. E isso tem muita diferença na prática. Tá? Muita diferença na prática. Se o advogado acessar a intimação antes dos 10 dias, você considera que a intimação aconteceu no dia que ele leu efetivamente a intimação. Tá? Então, regra, intimação via portal, o advogado precisa ler em 10 dias. Se não leu, é considerado intimado no 10º dia. Não é no dia útil seguinte, é no 10º dia. E se ele leu, a intimação é considerada realizada no dia da efetiva leitura. Ponto. E aí vem as outras regras que você já sabe, né? A publicação, a intimação aconteceu naquele dia, vai contar no dia útil seguinte. Tá? Mas então, algumas dúvidas que se tem. Professor, os prazos ficam suspensos do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro? Ficam. Nos juizados ficam também suspensos. O que acontece? Nas últimas semanas eu comecei a receber um monte de pergunta nesse sentido. Várias. Sobretudo a partir do dia 7, que muita gente começou a receber intimações dos seus processos aí a partir do dia 7. Por quê? Porque tem uma confusão, né? A gente tem o recesso forense do dia 20 ao dia 20, 20 de dezembro a 20 de janeiro, que é o que a gente chama de férias do advogado. Os advogados estão de férias. Por quê? O judiciário não pode marcar audiência, não pode marcar sessão de julgamento, né? Exceto situações urgentes e tal. Então, isso está no artigo 220 do CPC, tá? E se aplica perfeitamente ao juizado. Então, se você recebeu uma intimação, né, a partir do dia 7, por que isso acontece? Porque o recesso do juiz e do servidor vai até o dia 6. O juiz e o servidor param de 20 de dezembro a 6 de janeiro. E o advogado continua de recesso até o dia 20. Tá? Mas por que você recebeu intimação a partir do dia 7? Porque os servidores e os juízes voltaram. Eles voltaram do recesso
e eles podem trabalhar. Agora, se você recebe uma intimação nesse período, você deve responder de imediato? Logicamente que não. Seu prazo só começa a partir do dia 21. Tá? Seu prazo está suspenso até o dia 20. Tá? E nesse período os prazos estão suspensos. Se o prazo já estava correndo, ele volta a fluir de onde parou. E se não tinha começado ainda, como é o caso de você ter sido intimado no dia 7, o prazo só vai começar no dia 21. Tá? E começando a contar aí no dia útil seguinte. Perfeito? Então, é assim, é seguindo essas regras. Sim, e quanto ao dia útil, né? Quanto ao dia útil, são questões que a gente não pode deixar de observar também. Nos juizados, os prazos processuais em dias são contados em dias úteis. Ponto. Depois dessa celeuma toda, né, que o CPC trouxe a regra da contagem dos prazos em dias úteis, houve uma celeuma, os juízes não queriam aplicar, tem inclusive enunciado do FONAGE determinando contagem de prazo em dia corrido. Esse enunciado ainda persiste, não foi cancelado, mas não é aplicado. Não é aplicado porque veio depois uma lei, né, claríssima, mostrando que o prazo no juizado, determinando que no juizado a contagem dos prazos em dia também são em dias úteis. Tá? É o artigo 12A da Lei 9.099. Ponto. Agora, existe, professor, contagem, então, tem alguma questão aí, uma exceção? Não é bem uma exceção, mas é uma observação. Você tem que estar atento que no juizado você tem o prazo de 48 horas para realizar o preparo do recurso inominado, e esse prazo ele é fixado em horas. Portanto, não cai na regra de contagem de prazo em dia útil, porque a contagem de prazo em dia útil só se aplica, logicamente, aos prazos fixados em horas, em dias. A regra de contagem de prazo em dia útil só se aplica aos prazos fixados em dia. Se o prazo é fixado em hora, não pode você querer contar em hora útil. Tá? Não existe isso. Prazo em hora é contado em hora. E se você contar, você percebe que tem, inclusive, diferença entre a contagem do prazo de 48 horas para 2 dias. É diferente. Diferente. Só olhar as regras de contagem de prazo que você conclui isso aí. Grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.